irmãos, estamos de volta, nos encontrando com os irmãos, uma alegria muito grande. Hoje, nesta quarta-feira, depois do domingo, onde recebi uma homenagem muito linda dos irmãos da igreja, em comemoração ao Dia do Pastor, o que nos deixou então muito contentes pelo trabalho dos irmãos, pelo empenho para aquela programação. E tudo então foi muito gratificante. Nos alegra muito ver os irmãos com tanta determinação, com tanto esforço, de mesmo estando distantes, como estamos no momento do isolamento social e do afastamento nos cultos, nos templos, mas o esforço dos irmãos para fazer a obra do Senhor tem sido muito grande. E então, no que aconteceu domingo, foi maravilhoso. Eu quero aproveitar esse momento para dizer aos irmãos de minha alegria por tudo, por todas as mensagens, por todas as palavras que recebi dos irmãos. E, por fim, o culto, à noite, foi maravilhoso. E eu, então, fico muito lisonjeado e feliz por tudo que os irmãos têm feito por mim. E louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. E que Deus continue nos abençoando grandemente e nos ajude nessa nossa caminhada para que estejamos juntos com o objetivo de engrandecer o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus. Quero neste momento, meus irmãos, ler na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17, que assim nos fala a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos neste momento. Grande Deus, eterno Pai, quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade de voltar até os nossos irmãos, chegar até os nossos irmãos com a tua palavra, com mais um culto, mais um momento de adoração, de reflexão. E eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido. Quero te agradecer, ó Deus bendito, pela vida da Igreja Evangélica Batista em Condado, por todos os irmãos, membros e congregados dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, que todos sejam grandemente abençoados por Ti. Quero te agradecer por tudo que os irmãos têm feito dia a dia na Tua obra. Quero te agradecer pelo carinho que os irmãos têm me dispensado, pelos cuidados. Quero te agradecer pela homenagem recebida no domingo passado, no dia do pastor. Eu quero te agradecer por tudo isso, Senhor. Quero te suplicar, ó Deus bendito, que o Senhor nos ajude a corresponder a tudo que temos recebido dos irmãos e juntos trabalharmos para o teu reino, para o engrandecimento do teu reino. Ajuda-nos assim e que tenhamos sempre esse mesmo desejo de estarmos caminhando juntos com o propósito único, o principal, de fazer o teu reino crescer aqui na terra, Senhor. Abençoa toda esta igreja e toma todos os irmãos em tuas mãos. Quero te rogar também por todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que todas sejam alcançadas, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor, por teus cuidados. Cuida de todas as pessoas, ó Deus bendito, as pessoas que carecem da tua ajuda nesse momento, as pessoas que estão sofrendo as dores provocadas
pela doença, pelo vírus, a dor de estar enfermo, a dor de estar no leito, a dor de ter já perdido um ente querido, e tudo isso são motivos que nos levam a ter uma certa tristeza, Senhor. E por isso nós te rogamos que o Senhor abençoe essas pessoas, conforte e ajude, mas também nos ajude a todos nós para que sintamos em Ti a força que precisamos para esse momento tão delicado e tão difícil, Senhor. Abençoa a programação desta noite, abençoa o culto, os louvores, as palavras dos irmãos, tudo que ouviremos. Quero te rogar desde já pelas as necessidades dos irmãos, as súplicas, aqueles motivos de que eles têm para que oremos, para que o Senhor, na sua infinita graça, mas também na sua infinita sabedoria, conhecimento de todas as coisas, atenda às necessidades de todos esses irmãos. Abençoa todos os irmãos, é isso que nós te rogamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Meus pés podem falhar.
Agora, meu irmão, minha irmã, quero chamar a sua atenção para o texto da palavra de Deus, que encontra-se no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, e quero ler com você no capítulo 34, os versículos 1 a 9. Leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e, levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte, como o Senhor lhe ordenara, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Que Deus coloque, meu irmão, minha irmã, esta porção de sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, que ela nos fale aos corações neste momento, que o Espírito Santo tome conta de todos nós, para que assim recebamos a tua palavra, aquilo que tu queres nos falar. Eu te oro e te suplico isto em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus queridos, nós ouvimos já em nossos dias as pessoas muitas vezes dedicando um certo cuidado por um lugar especial para ir se encontrar em culto com o Senhor. E hoje é muito comum as pessoas irem a lugares, às vezes, tipo montanha, montes, para ter o encontro com o Senhor. A igreja já até com esse nome, Igreja do Monte, e assim há um cuidado, o interesse por esses lugares altos para se cultuar, para se encontrar com Deus. Dá uma ideia de que parece que estamos mais perto do Senhor. Mas também nós encontramos na palavra de Deus esses encontros de servos do Senhor no monte. O próprio Jesus Cristo dedicava certos momentos de encontro com Deus, certos momentos de oração e até mesmo de ensinamentos nos montes. Às vezes no Jardim das Oliveiras, e ali ele pregou vários sermões. No texto que nós lemos, Deus então vai falar a Moisés e vai levá-lo a um encontro no monte. O monte, no caso, é o Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. E esse Monte Horebe, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo,
diz que é o monte de Deus. Quando Moisés, então, vê, naquele momento, a sarça ali, naquele monte, então a Bíblia diz, lá no capítulo 3, versículo 1 de Êxodo, que era o Monte Horebe, o monte de Deus. Pensaremos, então, sobre o monte de Deus. O monte de Deus como lugar de encontros com Deus. Encontros com Deus para as pessoas convidadas. Queremos observar que Moisés, ele tinha a tenda da congregação, que ficava, digamos que na parte onde o povo estava, no arraial, não muito próximo. A Bíblia diz que Moisés armava a tenda da congregação bem distante do povo, do arraial, do acampamento do povo hebreu. E lá ele ia, e o povo também poderia ir à tenda da congregação para lá também ter o seu encontro com Deus e adorar o Senhor. Mas aqui no monte, Moisés vai a convite de Deus. Eram momentos de encontro. No primeiro encontro que ele tem lá, no capítulo, narrado no capítulo 3, ele vai meio que por acaso, chegando lá, pastoreando o rebanho do seu sogro. Mas agora, o momento é já quando Moisés vem do Egito, já tem tirado o povo da terra do Egito. É depois também daquele momento já que o povo tem pecado na confecção, na construção do bezerro de ouro. E Moisés, então, chegando do monte onde eles tinham já se encontrado com o Senhor, encontra o povo numa festa grande e adorando aquele bezerro de ouro e atribuindo os milagres, especialmente o milagre da passagem do mar a pé enxuto, aqueles ídolos ali, especialmente ao bezerro de ouro. E Moisés fica tão indignado que quebra as tábuas com a lei que Deus tinha lhe dado. Agora Deus lhe convida a subir novamente ao monte. Quem vai ali é o líder, é o pastor daquele povo, daquele rebanho que era o povo hebreu. Há um convite de Deus, no capítulo 34, versículos 2 a 3. Então Deus faz esse convite a Moisés para que ele vá ao monte. Aquele lugar era o monte de Deus. Era o lugar do encontro com Deus. E Deus agora convida Moisés para ir até lá, para mais um encontro com o Senhor. Lugar de encontro com Deus, e não se chega de qualquer maneira. Deus faz advertências a Moisés, nos versículos 4 a 5, Deus faz algumas recomendações a Moisés, que ele vá sozinho, que ele não leve ninguém consigo, que não se pastoreie nenhum animal ali, ninguém estaria diante do monte, porque era algo para só Deus e Moisés. Então não poderia ir mais ninguém naquele momento. Deus era um encontro de Deus com o líder do seu povo, e Deus queria falar aquele líder, aquele pastor daquele rebanho que era o povo hebreu. Então o convite é para ele ir sozinho. E as recomendações é que não se vá de qualquer maneira. E faz aqueles cuidados para que outras pessoas não se aproximem, porque elas não estariam preparadas para se encontrarem com o Senhor. Fazia pouco tempo que o povo tem pecado, que Deus castigou o povo e por causa daquela rebeldia, da idolatria, de construir o bezerro de ouro. Então Deus estava muito indignado ainda com aquele povo, e aquele lugar era lugar, agora aquele monte era o lugar santo, era o lugar do encontro com Deus. E o povo não suportaria estar na presença do Senhor. Mas, de um modo geral, não se chega na presença de Deus de qualquer maneira. Precisamos pensar como servos do Senhor, como discípulos de Jesus Cristo, como estamos no nosso dia a dia, nos encontros que temos com o nosso Deus, como estamos chegando, como estamos nos apresentando diante do Senhor. Há uma séria exigência de Deus acerca disso.
A palavra do Senhor vai nos mostrar esse cuidado que precisamos ter nesse encontro com Deus, no estarmos diante do Senhor. É algo, então, muito importante e a gente não pode ir de qualquer maneira. E às vezes a gente fica pensando como é que estamos indo à casa do Senhor? Como é que estamos indo ao encontro com o Senhor? Como é que estamos indo adorar o Senhor? Isso em todos os sentidos. Estamos realmente preparados? O Senhor está se agradando daquilo, da nossa postura, do nosso jeito de estar, às vezes da nossa roupa, às vezes do nosso coração, do que está pelo exterior, mas também do que está no nosso íntimo. Estamos realmente prontos para chegar ao Senhor, para adorar o Senhor, ou está faltando alguma coisa? É o encontro com Deus. E Deus precisa ser reverenciado. Ele merece e ele quer a reverência que lhe é devida. Nesse lugar de encontro com Deus, onde se vai preparado para receber a palavra do Senhor. Deus diz a Moisés que ele prepare 2 pedras novamente, 2 tábuas de pedra, porque lá ele estaria recebendo a lei do Senhor. Deus já tinha feito isso com ele, Deus já tinha lhe dado essas tábuas escritas com as leis, mas ele, como dizíamos, ele no momento que ele estava indignado com o povo, com o que o povo estava fazendo, ele quebra aquelas tábuas. Ele parece que, em um certo momento, ele se esquece o que representavam aquelas tábuas. Tomado pelo impulso, ele faz isso. Mas agora ele precisa voltar ao Senhor e ele precisa já levar as tábuas preparadas para receber do Senhor a palavra. No encontro com Deus, nós precisamos ir preparados para receber a palavra do Senhor, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos transmita aquilo que Ele quer colocar em nós. É preciso que haja um recipiente para essa palavra. Ali, no caso, Moisés vai levando as 2 tábuas de pedra. Preciso preparar o nosso coração, o nosso íntimo, todo o nosso ser, para que o Senhor coloque na nossa vida a sua palavra. É bem verdade que ali Moisés ia receber a palavra, ia receber a lei e ia transmitir ao povo. Era a função dele como líder daquele povo. Mas, de um modo geral, todos precisamos estar, meus irmãos, preparados para esse encontro com o Senhor, preparados para receber a palavra do Senhor. Nós estamos realmente prontos para receber essa palavra do Senhor? Ou muitas vezes talvez estejamos no culto, estejamos diante do Senhor e a palavra do Senhor está sendo entregue e nós estamos alheios a ela muitas vezes. Pensando em outras coisas, pensando em coisas que não têm muita importância, pensando em coisas do dia a dia, pensando em coisas divertidas da vida, coisas que são importantes para nós, e a palavra do Senhor não vai encontrar o lugar que ela precisa encontrar em nosso íntimo. É preciso, então, tomar um cuidado com isso. Levar o nosso coração, a nossa mente preparada para receber a palavra do Senhor. Mas o monte de Deus é onde o Senhor se revela de maneira especial aos seus servos. Moisés, ele vai ter esse encontro com o Senhor, e nesse encontro o Senhor se revela a Moisés. Em alguns momentos, para atender, Deus se revela aos seus servos, em alguns momentos para atender um desejo dos seus servos. Moisés pede ao Senhor para ver a sua glória. No capítulo 33, no versículo 18, Moisés faz essa oração ao Senhor. Ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Nesse momento no monte, Deus vai se revelar a Moisés. O texto bíblico então nos diz que o Senhor vai se apresentar nos versículos 4 a 5 a 7, o Senhor vai se apresentar a Moisés de uma maneira que ele vai agora ser impactado com aquela presença do Senhor. Era uma maneira do Senhor revelar a sua glória a Moisés naquele momento. Então Deus vai atender aquela súplica, aquele pedido do seu servo para que veja, para que possa ver a sua glória. E Deus já tem dito para Moisés: eu vou
tu vai subir, eu vou passar, mas tu vai me ver pelas costas. Minha face não poderás ver. Homem nenhum poderá ver. Mas Deus vai, então, naquele momento, de alguma maneira, se representar para Moisés, de maneira que Moisés vai ter ali a confirmação de que era a presença do Senhor. Desce numa nuvem ali e Moisés agora vai adorar ao Senhor. Nesse encontro, o Senhor se revela para atender um pedido dos seus servos. Muitas vezes é possível pedir a Deus de alguma maneira, meu irmão, minha irmã. É possível pedir a Ele que mostre algo que a gente precisa entender. Revele algo da sua própria glória, alguma coisa que nós precisamos saber, que não estamos entendendo do próprio Deus. Pedir a Ele para que Ele nos revele de alguma maneira. E Deus vai saber revelar, sendo a sua vontade, de acordo com aquele nosso sentimento, o porquê nós queremos receber, o porquê nós queremos ver a glória do Senhor. Moisés já conhecia o Senhor. Anteriormente, o escritor sagrado diz que Moisés se encontrava com Deus como uma pessoa amiga se encontra com a outra, conhece a outra. Estavam face a face, mas não era realmente conhecer o Senhor face a face, era uma linguagem, era uma forma de o escritor explicar a intimidade do relacionamento de Moisés com Deus. E aí ele pede mais, ele pede para ver a glória do Senhor, e o Senhor vai lhe mostrar algo mais que ele precisava saber para confirmar também que o Senhor estava ali lhe atendendo e que o Senhor estaria com ele naquela caminhada onde ele queria ir, ou ele precisava ir com o povo do Senhor. Em alguns momentos, o Senhor age dessa maneira, atendendo a súplica de um servo. Em outros momentos, o Senhor faz isso para chamar a atenção de alguém. Foi no caso de Moisés, no primeiro momento, quando o Senhor se apresenta para ele, no capítulo 3 de Êxodo. Então, no versículo 2, o texto bíblico diz: apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aquilo era um fenômeno para Moisés, algo que ele ainda não tinha visto, ninguém tinha visto. Moisés era conhecedor das ciências do Egito, Moisés foi criado no Egito, Moisés foi criado, de uma certa maneira, num palácio do Egito, e ele tinha um conhecimento muito grande, cientificamente falando, mas aquilo para ele era algo extraordinário, era uma coisa inédita, ele nunca tinha visto aquilo. Então ele vai ser atraído por aquela planta, aquela sarça que estava em chamas, mas que ao mesmo tempo não se consumia. Era Deus se apresentando a Moisés, era Deus se revelando para chamar a sua atenção, para que ele então fosse atraído e se aproximasse, para que o Senhor pudesse lhe falar. Meus queridos, Deus ainda se revela com o propósito de confirmar uma missão. Em Mateus, no capítulo 17, há algo que os outros dois evangelistas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, não é? Que são, no caso, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque eles tratam praticamente dos mesmos assuntos, eles abordam os mesmos fatos que aconteceram nos dias de Jesus. Então Mateus diz no capítulo 17, desse encontro do Senhor no monte, de Jesus Cristo no monte, o monte que a gente chama da transfiguração, onde Jesus sobe no monte, ou vai ao monte, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E lá no monte, Jesus se transfigura, e os discípulos, os apóstolos, percebem também outros dois personagens ao lado de Jesus. Um era Moisés, outro era Elias, também transfigurados. E ali eles vão ouvir uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Naquele momento, Deus está se revelando aos apóstolos,
para confirmar que aquele era o seu filho amado, aquele era o Cristo, mas ao mesmo tempo para fazer com que os apóstolos tivessem essa confirmação da obra iniciada por Jesus Cristo e que posteriormente eles estariam dando sequência. Confirmar aquilo que o Senhor quer que seja feito. Confirmar uma missão. Deus se revela muitas vezes para nos confirmar, para dizer, eu aprovo essa missão, eu aprovo essa obra. E às vezes nós ficamos na dúvida sobre o que vamos fazer. Na nossa vida, dia a dia, humanamente falando, nas nossas questões da vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, muitas vezes estamos esperando de Deus uma prova para tomar determinadas decisões, e isso é muito sábio quando sabemos esperar pelo Senhor. Mas também na obra do Senhor, esperar o tempo de Deus, uma resposta de Deus, se realmente tem aquilo que queremos fazer, aquilo que é o nosso projeto, aquilo que é o desejo do nosso coração, se realmente tem aprovação divina ou não. E a gente fica esperando uma manifestação divina de uma maneira especial, de uma maneira que represente para nós a confirmação daquilo ou não. E Deus tem na nossa vida, dia a dia, temos experimentado isso. Deus se revelando de alguma maneira que a gente fica consciente de que foi a resposta de Deus às nossas orações, aquilo que desejávamos. Mas nesses encontros com o Senhor nós recebemos, meus irmãos, essas revelações do Senhor, muitas vezes na casa do Senhor, muitas vezes ouvindo a palavra do Senhor, muitas vezes presente ali, lendo, ouvindo a mensagem, ouvindo uma explicação na escola bíblica dominical. A gente ouve, às vezes, a resposta de Deus até dos lábios de alguém que não é seguidor de Jesus Cristo, e mesmo assim a gente fica certo de que foi a resposta de Deus. É a maneira de Deus se revelar. Deus se revela de várias maneiras, como diz o escritor aos Hebreus. Mas eu diria que o monte de Deus é onde também é possível falar com Deus. Falar com Deus para tirar dúvida daquilo que precisamos fazer, daquilo que o Senhor quer que façamos. E eu olho para o encontro de Deus com Moisés e começo a observar como Moisés se sente. Moisés, diz o texto bíblico, no capítulo 3, quando Deus lhe chama inicialmente para a missão, que era voltar ao Egito depois de 40 anos, e de lá tirar o povo do Senhor, o povo hebreu daquela terra, e trazê-los para a terra da promessa. Então Deus simplesmente aparece lá na sarça, por meio de um anjo, e vai falar a Moisés e vai lhe dar uma missão. E vai dizer, tu vai voltar, eu tenho ouvido o clamor do meu povo lá no Egito, meu povo está sofrendo, e eu quero tirar o meu povo, e tu és a pessoa que eu escolhi para ir lá e tirar o povo. Tu vai fazer assim, assim, assim. Eu fico pensando Moisés ouvindo Deus falando essas coisas, aparentemente tão simples e simples para Deus, mas Moisés agora vai sendo tomado pelo medo, vai se assustando com aquilo que ele tem a fazer. E aí nós encontramos algumas falas de Moisés no capítulo 3, no capítulo 4 do livro de Êxodo, que são interessantes. No capítulo 3, no versículo 11, nós encontramos Moisés dizendo para o Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó? Deus diz que Moisés vai a Faraó, rei do Egito, todo-poderoso, o todo-poderoso Faraó, para dizer, deixa meu povo, Deus mandou dizer a ti, deixa o meu povo sair para adorar no deserto. E Moisés diz, quem sou eu? Quem sou eu para ir ao Egito? Quem sou eu para chegar até Faraó? A outra pergunta, a outra questão é Moisés vai dizer, quando Deus diz, não, você vai fazer e vai dizer, você vai chegar lá,
e vai falar ao povo também. E ele diz, e quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E o Senhor vai dizer, eu sou o que sou, te enviou. É isso que vai dizer o povo. Ou seja, o único Deus vivo, verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso que vai dizer o povo. Mas não crerão em mim, diz Moisés no capítulo 4, versículo. Não vão crer. Não vão crer na minha voz, não vão crer nas minhas palavras. O que eu vou fazer? E Deus vai lhe dar a explicação. Deus vai mostrar para ele o que ele vai fazer. No capítulo 4, aí no versículo 10, Moisés diz, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste com teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés vai expor ao Senhor todas as suas fraquezas, suas limitações, suas dificuldades, seus sentimentos, seu medo, seus receios. Moisés vai falar tudo na presença do Senhor. É na presença de Deus, é no encontro com Deus, é no nosso monte de encontro com Deus que nós colocamos diante do Senhor, nosso Pai eterno, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos e tentamos tirar com Ele todas as dúvidas que sentimos. É na presença do Senhor que nós colocamos o nosso coração, derramamos todo o nosso coração diante do Senhor. Colocamos para fora tudo o que sentimos, toda a nossa dor, todas as nossas necessidades. Não tem vergonha, não faz vergonha chegar perante o Senhor e se expor. Moisés, ele agora naquele encontro com o Senhor, no Monte Horebe, diante do Senhor, naquele monte do Senhor, monte de Deus, ele vai colocar diante do Senhor todas as suas limitações, as suas necessidades, suas dores, seus medos, seus sentimentos, todos os receios. Ele vai colocar tudo ali diante do Senhor. E é maravilhoso que Deus ouve Moisés, que Deus vai explicar para Moisés, Deus vai dizer para Moisés como é que ele vai fazer cada coisa. Em relação ao povo, em relação ao rei, ele vai explicar tudo direitinho. Mas nós, quando estamos no monte com Deus, poderíamos falar ao Senhor. Falar com o objetivo de adorá-lo. No capítulo 34, nos versículos 8 a 9, o texto sagrado diz que Moisés vai adorar ao Senhor. Diz assim o texto. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Moisés vai agora falar ao Senhor, mas ele vai adorar ao Senhor. Na presença de Deus, no monte com o Senhor, que a gente pode falar para adorá-lo ao Senhor. Mas, por fim, eu diria que no monte com Deus nós poderemos falar. E às vezes fala-se até quando não se tem tanta necessidade. Fala-se quando se poderia ficar calado. Voltando aqui ao Novo Testamento, voltando àquele momento lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus Cristo se transfigura e também ali dois indivíduos, dois seres que representavam Moisés e Elias, né, representando ali, no caso, a lei e os profetas, e os discípulos veem naqueles dois personagens, esses dois homens do Antigo Testamento, e o texto bíblico diz que Pedro não sabia o que dizer. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 6, Mateus não destaca isso, mas Marcos e Lucas, ele vai acrescentar isso, que Pedro vai dizer, inicialmente ele diz, e todos vão registrar essa primeira fala de Pedro, quando ele diz, Senhor, bom é ficarmos aqui, é melhor ficarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Mas Marcos e Lucas vão dizer que ele não sabia o que dizer. Não sabia o que dizer, então tinha que falar. Pedro era aquele que fala, que sempre falava
sempre foi impetuoso e sempre tomou a frente e estava sempre falando. E às vezes, quando ele não deveria falar, houve um momento que ele falou e o Senhor Jesus Cristo disse para ele: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então tu és bem-aventurado. Mas logo depois ele vai falar de novo. E o Senhor vai dizer: para trás de mim, Satanás. Mas ele falava quando poderia ou deveria até ficar calado. Às vezes nós falamos demais. Às vezes nós precisamos ouvir mais. Mas falamos. Mas é interessante que Deus tem paciência. E Deus, às vezes, consente que nós falemos até o que não deveríamos fazer. Quando Ele quer o seu servo fazendo a sua missão, Ele permite que ele fale. E o Senhor teve paciência com Moisés, com todos aqueles argumentos de Moisés. O Senhor teve paciência com Gideão. O Senhor teve paciência com Jeremias. O Senhor teve paciência com o próprio apóstolo Pedro. Ah, meus irmãos, é maravilhoso que isso acontece. Mas essa coisa de querer falar demais, às vezes a gente precisa entender que não é o momento. Às vezes, na presença do Senhor, é melhor ficar calado. A palavra do Senhor diz: o Senhor Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Às vezes precisamos ser mais pacientes, mais cautelosos das nossas falas, dos nossos ímpetos, dos nossos impulsos, nos conter um pouco mais para receber mais do Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor é paciente conosco também. Mas, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude na nossa vida, nos nossos encontros com Ele, para que sejam momentos muito proveitosos, que sejam momentos edificantes na nossa vida. Faça do seu lugar de encontro com o Senhor, faça do seu monte de Deus lugares ou momentos maravilhosos. Faça do seu encontro com Deus na sua casa, no seu quarto em secreto, um lugar todo especial, lugar santo, onde você está diante do Deus Santo, do Deus que lhe convidou para estar com Ele, mas que quer cuidado, quer reverência, quer pureza na sua vida, do Senhor que se revela a você, quer se revelar a você, mas que você precisa estar preparado para receber a revelação, para entender, para administrar aquilo que Deus vai lhe dar com humildade, com simplicidade, sem se exaltar, para não atrapalhar a ação de Deus na sua vida. Fale diante do Senhor. Nesse encontro com o Senhor, exponha, coloque aquilo que você está necessitando. Coloque todos os seus temores, as suas necessidades. Coloque tudo diante do Senhor, porque Ele pode resolver todas as coisas. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e cuide bem desses encontros com o Senhor, para que sejam momentos realmente muito proveitosos para a sua vida. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Amém. Meu irmão, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que as lições ensinadas na tua palavra, através da experiência do teu servo no passado, que ela sirva para a nossa vida hoje. Que o nosso encontro contigo seja sempre um momento muito especial. Seja um momento que dediquemos toda a reverência, todo o cuidado, que a nossa vida esteja santificada, que a nossa vida esteja preparada para receber a tua palavra, para receber as tuas revelações e enfim, podermos exaltar e glorificar o teu nome, Senhor, te adorar. Eu te oro assim e te peço, ó Deus bendito, abençoa todos os irmãos, abençoa todos os ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu te oro assim. Amém.